Uma boa tarde a todos que estão entrando agora no nosso webinar. Nós vamos esperar só mais uns segundinhos para dar a todo mundo a chance de entrar, pegar um cafezinho e já vamos começar. Eu acho que já estamos com bastante pessoas aí, e para não deixar as pessoas que já estão conosco deixar esperar, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Uma boa tarde. Ficamos felizes com a presença de vocês hoje nesse webinar. Isso vale para os nossos participantes e também para o nosso painel, o Renato, a Cristiana e a Carmen. O meu nome é Cláudia Behrmann, eu sou responsável pelo departamento jurídico da Câmara Alemã, e nós estamos hoje juntos no âmbito da Eurocâmaras e da CAI, da Câmara de Mediação e Arbitragem da Eurocâmaras, bem como a Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, para falar sobre o tema de resolução de disputas. E nós vamos ter uma prévia apresentação do Renato Pacheco, que é presidente da CAI, e depois passar a apresentação da Carmen e da Cristiana, da empresa DSD2B. Eu espero que peguei a ordem de maneira correta. Então, sem mais nada, vou passar a palavra para o Renato, só um breve comentário. Se vocês tiverem perguntas, eu peço para vocês fazerem nessa aba de Q&A no próprio Zoom. Então, em seguida às apresentações, nós vamos ter um debate e tratar de todas as perguntas. Renato, the floor is yours. Thank you. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação em nome da CAI, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras, saudá-los a todos aqui nessa tarde, São Paulo, uma tarde ainda um pouco fria, para padrões quase de verão na capital paulistana. Queria agradecer muito, quer dizer, a organização da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, desse evento conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua Comissão de Relações Internacionais. E também, evidentemente, de todas as outras câmaras bilaterais que compõem a nossa Eurocâmaras. Lembrando a todos que nos assistem, internautas, ouvintes e espectadores, que a Eurocâmaras, como nós a chamamos, é uma associação sem fins lucrativos e que reúne no Brasil todas as câmaras bilaterais de comércio e indústria Brasil-Europa. Então, nós temos tido uma atuação muito firme desde 1999, portanto, mais de 2 décadas, e a partir do ano de 2001, nós inauguramos a Câmara de Mediação e Arbitragem, a CAI. E a CAI ela tem tido uma importância muito fundamental para as Eurocâmaras, porque na medida em que investidores vêm ao Brasil e acabam se associando a empresas brasileiras de todos os tamanhos, de pequeno, médio, grande porte, no setor de serviços, no setor industrial, no setor do comércio, evidentemente que nós temos também que pensar como dar segurança jurídica para essas relações internacionais, que são relações bilaterais e muitas vezes até mesmo também multilaterais. Então, nesse sentido, eu gostaria de explicar para vocês que a CAI tem tido uma atuação ininterrupta por praticamente quase 20 anos, desde 2001, apesar de que, como nós sabemos, a própria lei de mediação e arbitragem, na época era apenas a lei de arbitragem, né? Demorou algum tempo para ser declarada constitucional, mas, enfim, desde o começo a CAI já tem buscado organizar esse ambiente de solução de controvérsias
como uma forma alternativa ao poder judiciário local e tem tido muito sucesso. Nós temos conseguido, ao longo dessas 2 décadas, entregar trabalhos juntamente com os nossos árbitros que presidem os painéis, com o nosso secretariado, em todos os campos do direito, né? Tivemos já casos aqui na área societária, na área de distribuição, de contratos de parceria, enfim, eu poderia aqui me estender, mas não é esse o objetivo. Eu também estou muito feliz hoje em poder contar com a presença de 2 ilustres conferencistas, altamente renomadas, que nos honram com a sua presença aqui. Ambas são da empresa que hoje é a nossa grande estrela, a DSD2B. Então, eu vou também, antes de passar a palavra para elas, rapidamente apresentá-las. Elas têm um currículo que eu poderia aqui me estender durante muito tempo, mas acho que é importante lembrar que a Carmen Esfer Jacir, que é a CEO da DSD2B, é advogada no Chile, no Brasil e também solicitor na Inglaterra e Gales. Tem um LLM da Duke University, é especializada em arbitragem, CIARB, mediação comercial pela London School of Mediation e negociação pelo método Harvard. Enfim, a Carmen tem anos de experiência na indústria automobilística, Volkswagen, linhas aéreas, Latam, infraestrutura, Coaman, Ferro-Estal, e tem grande experiência em transações internacionais, sofisticada em negociações complexas, em operações em toda a América Latina, Europa e na Ásia. Enfim, Carmen é uma experiente profissional na área de compliance, governança corporativa, que tem tido muita atuação no seu foco diário. Também queria apresentar a nossa outra palestrante, a Cristiana Beirut Cardoso, que é a COO também da DSD2B, advogada empresarial formada pela PUC São Paulo, mediadora certificada pelo ICF-ML, inscrita no CNJ, é fundadora do conhecido Grupo Café com Mediação, né? Coordenadora da comissão de ODR do CONIMA. Entre 2009 e 2015, a Cristiana atuou como assessora jurídica da presidência do Centro de Mediação, Arbitragem da Câmara Brasil-Canadá, CANCER-CBC, e prestou consultoria para vários centros de arbitragem e mediação, como a Camital, Plataforma Mediação Online e outros. Atuou em expressivos escritórios paulistas na área empresarial, como Decaixa Advogados e o Straub Advogados. E antes de passar a palavra, então, às nossas conferencistas, eu queria só rapidamente mostrar para vocês que todas as informações que eu comentei sobre a CAI, elas estão presentes no nosso site, que eu compartilho com vocês. Então, o site é muito simples, é eurocâmaras.org.br, e aqui vocês vão encontrar todas as informações, desde a nossa tabela de honorários, de custas, modelos de cláusula, cronogramas, enfim, um detalhamento que é interessante também de compartilhar, porque a arbitragem tem tido, junto com a mediação, uma demanda muito grande nesses tempos especiais de pandemia. E por isso que tanto a Cristiana como a Karen vão compartilhar conosco a experiência delas e dizer como é que nós podemos desenhar ou redesenhar, enfim, esses métodos alternativos de solução de conflitos em função dos desafios. Então, sem mais delongas, eu agradeço novamente à Câmara Alemã, ao Guilherme que está nos proporcionando toda a organização da parte técnica. E, Cristiana, a palavra é sua agora, então. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato, Cláudia, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês na CAI e com a Câmara Alemã. E a gente vai conversar hoje sobre desenho de sistema de solução de disputas e tecnologia. O que isso pode trazer para essas empresas nessa época tão desafiadora que nós estamos vivendo hoje? E o que nós temos no nosso sistema hoje? Uma série de conflitos que nos afetam, né? Hoje estamos aí acompanhando as eleições dos Estados Unidos, tem polarização política, polarização de crenças, uma pandemia para todas as empresas lidarem, muitas empresas em recuperação de empresas, toda sorte de conflitos, mas os conflitos, eles são inerentes à nossa vida, eles estão aí, e a gente precisa lidar com tudo isso que afetam a nossa vida empresarial, a nossa economia. E como nós podemos ser criativos com tantos conflitos e com tantos desafios nas nossas vidas, né? Como sermos criativos? E a gente convida agora para um olhar diferente, uma visão positiva do conflito,
a olhar oportunidades, em sermos criativos nesses momentos difíceis e verificar se a gente pode resolver conflitos de uma forma diferente com métodos mais adequados. Para os chineses, uma crise significa perigo e oportunidade. E com esse olhar, a gente convida vocês a vivenciarem o que a gente está observando hoje. Nós estamos numa revolução 4.0, uma revolução industrial, né, 4.0, em que novas tecnologias nos desafiam a todo momento. E nós, com a pandemia, né, essas novas tecnologias vieram com tudo, né? A gente tem aí realidade virtual, blockchain, inteligência artificial, e que essas novas ferramentas que estão à nossa disposição, elas vieram com tudo nessa época de pandemia, nos desafiando ainda mais. O que nos faz que nós todos, como profissionais, como empresas, nós temos que nos reinventar. E até as empresas mais tecnológicas, elas precisam se reinventar a todo momento. Vejam o Uber, já passaram por 3 ondas de especialização em reinvenção. Eles passaram, por exemplo, de um aplicativo de carro até para um carro dirigido automaticamente. Então, assim, a todo momento, empresas são desafiadas diante da tecnologia a se reinventar. A própria Netflix, que é uma empresa muito conhecida, que todos sabem, teve que se reinventar. Quem não se lembra de uma Blockbuster, né? Quando a gente rebobinava as fitas lá atrás. Hoje ela tem streaming, tem canais de filmes que estão até substituindo os nossos cinemas diante da pandemia. Todos nós precisamos nos reinventar. Empresas, por exemplo, como o Facebook, deixam até na sua entrada para os funcionários não esquecerem de que eles sempre têm que se reinventar. A antiga empresa que estava ali ocupando aquele prédio, que teve um problema falimentar e o Facebook comprou aquele prédio. Então, quando os funcionários do Facebook saem da empresa, eles sempre se lembram de que todos nós temos que nos reinventar diante das novas tecnologias para não ficarmos ultrapassados, para esses novos desafios. E diante desses novos desafios, como sermos criativos numa época que recursos são escassos, o dinheiro é escasso de virtude da nossa economia, da nossa pandemia. E o William Ury, nesse livro que eu recomendo vocês, ele fala da revolução do conhecimento, quanto diante dessa revolução 4.0 é importante parcerias, compartilhar, soluções de ganha-ganha, olhar para os interesses, o que nós queremos no final das contas com os nossos conflitos. Então, a importância de alianças, de capacidade de compartilhar, porque os recursos, dinheiro, pode acabar, mas como encontrar soluções de ganha-ganha? E com isso, muitas empresas estão expandindo o bolo através de parcerias, compartilham informações. Vamos ver aqui alguns exemplos. A Google, por exemplo, oferece uma grande quantidade de informação de forma gratuita, mas com isso ela aprende e troca informações e obtém conhecimento para seus produtos. Alianças também que a gente vê entre a Apple e a Microsoft, que tinham concorrências assim acirradas antigamente, hoje compartilham informações em prol de soluções de ganha-ganha dentro desse nosso novo mundo para continuar crescendo comercialmente. Vejam como é importante a gente alinhar interesses. E a gente tem vários enfoques de gestão de conflitos. Ele pode ser através de poder, ele pode ser através do direito, ou seja, quem tem a legislação a seu favor, ou pode ser através de interesses. E esse é o grande desafio. Também recomendo este livro, que fala também do design de resolução de disputas, da importância de a gente olhar os interesses, o que nós queremos lá na frente, na forma de resolver nossos conflitos. O que nos importa, o que nós queremos, afinal de contas. E já verificamos que, através de pesquisas, que a gente pode até nesse livro que eu recomendo observar, que um sistema eficiente, ele leva em consideração, no topo da pirâmide, os interesses finais da empresa. Então, diante desses conflitos, o que a sua empresa quer, na final de contas? Ela quer clientes? Ela quer ganhar o mercado? Ela quer se soerguer? Como ativar esses interesses? Será que seria com poder, sendo mais forte? Será que seria com simplesmente o direito? Ou será que seria olhar
efetivamente interesses. E é isso que desafia os profissionais do direito hoje. Os advogados, hoje em dia, esse caminho que a gente tem que olhar, ele é muito importante, porque nós temos um caminho longo a percorrer, né? Os advogados precisam olhar esses interesses, mas a gente ainda não está dessa forma. Antes do Covid, o Brasil já era um dos maiores litigantes do mundo, a gente tem 77 milhões de processos. Olha a quantidade de processos, isso antes da pandemia e antes desses desafios que nós vivenciamos. E mais, temos também quase 100 pode passar, Carmen. Desculpa. 100 bilhões de gastos com o judiciário. Olha a quantidade de valores que a gente está utilizando que poderiam ser investidos na nossa economia. Temos também 203 bilhões de depósitos judiciais em bancos federais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são aqueles depósitos que ficam sendo discutidos na justiça, questões tributárias, por exemplo. Vejam a quantidade de valores numa época de crise que poderiam ser investidos na nossa economia. E mais, a gente ainda teve uma redução de recuperações judiciais esse ano, mas porque muitas empresas ainda estão negociando, estão verificando como que vai ser no decorrer dessa pandemia, mas se espera que em 2021, muitos casos de recuperação de empresas, bem no primeiro bimestre, sejam apresentados à justiça, o que vai acarretar uma enorme quantidade de processos. E ainda, vejam também que os juízes brasileiros são dos mais eficientes do mundo. Então, como que a gente pode verificar essa quantidade de processos, sendo o judiciário brasileiro o mais produtivo do mundo e continua muito produtivo nessa pandemia? Qual é o grande problema? O grande problema somos nós que acabamos judicializando tudo. Nós não utilizamos o judiciário de uma forma mais sustentável. Então, o grande desafio dentro dessa revolução do conhecimento, diante de utilizar o judiciário de uma forma mais sustentável, é um desafio para os advogados olhar para as empresas e o que elas realmente precisam. E hoje a gente verifica que os advogados precisam estar em sintonia com essas novas tendências do mercado, com essas novas tecnologias à disposição, que podem trazer ferramentas importantes para seguir adiante, diante desses desafios que estão aqui hoje em dia. E isso se dá com tecnologia, a importância da comunicação e parcerias eficientes que trazem valor, agregam valor. Oferecer aos seus clientes soluções rápidas, eficientes e econômicas, como o nosso sistema pede hoje em dia. E com isso, os advogados acabam fidelizando mais os clientes, porque eles têm retorno mais eficiente do que eles realmente necessitam e interessam, e os advogados também têm retornos mais rápidos dos seus honorários, lembrando que o nosso código de ética da OAB não permite redução de valores de honorários em decorrência de utilização de métodos mais adequados de resolução de disputas, traz uma presença efetiva dos advogados nos negócios e traz também uma responsabilidade social de utilização melhor e adequada do nosso judiciário, dissemina uma cultura de consenso, de mais diálogo, da gente resolver efetivamente os nossos conflitos, tem controle sobre a nossa vida. E a Carmen vai mostrar um pouquinho como que a gente pode utilizar melhor métodos adequados de resolução de conflitos. Obrigada. Obrigada, Cris. Efetivamente, hoje nós temos à disposição uma gama muito importante, eu falaria, e vamos mostrar depois, um sistema multiportas de resolução de disputas. O judiciário é, naturalmente, um dos 3 poderes do Estado e é fundamental em outorgar a uma nação certeza jurídica e através dos precedentes da jurisprudência. Não tem dúvida que o judiciário é fundamental para o avanço do direito e da certeza jurídica e para a atração de investimento. E embora isso seja assim, hoje sabemos que existem outras portas, existem outros mecanismos para resolver disputas, e eu queria me deter um pouquinho aqui e brevemente falar de cada um. E o importante que é ter uma inteligência
que nesse caso não é artificial, sino que é humana, que nunca poderá ser substituída, embora exista maravilhosa inteligência artificial que faz a vida dos advogados e dos jurídicos internos mais fáceis, e vamos mostrar isso. Essa é uma inteligência humana que faz um desenho de sistemas para prevenir e resolver disputas e que vai alinhar com os interesses da empresa e dos clientes aquele sistema customizado. DCD2B significa desenho de sistemas de solução de disputas para empresas. Essa é a inteligência que nós brindamos. Mas vamos lá, a gente conhece o Poder Judiciário. Arbitragem. Sabemos que a arbitragem é o caso que deu certo no Brasil. É a chamada jabuticaba brasileira, porque é diferente de todos os arbitragens, né, Renato? De todos os arbitragens de outro lugar. Tem coisas que aqui não tem coisas que não tem em outro lugar, enfim. O fato é que a arbitragem no Brasil tem dado certo, incentivando a confiança dos investidores para vir para o Brasil investir, porque lá tem uma arbitragem de altíssima qualidade e árbitros excelentes, que se aperfeiçoam o tempo todo, que são sérios e éticos. Quando que a arbitragem é bom para mim? Bom, eu tenho um assunto muito específico, eu quero que pessoas com conhecimento sobre a matéria técnica resolvam sobre meu assunto. Arbitragem excelente. Arbitragem institucional é das melhores coisas que tem no Brasil. Tem instituições que nem a CAI, a Câmara, as Eurocâmaras, muito bem dotadas e com muita experiência para fazer toda a parte da administração do procedimento, deixando os árbitros com a liberdade de se dedicarem para aquilo que eles foram nomeados, conhecer e resolver do assunto específico. Nas listas das Eurocâmaras figuram excelentes eleições de árbitros, pessoas probas, éticas e com uma formação profunda e técnica também, que é muito importante. Então, a arbitragem é um procedimento que tem sua ritualidade, é formal, mas ele é imensamente mais eficiente, mais breve que o judiciário em muitos assuntos. Além disso, é um procedimento confidencial. A diferença do judiciário, onde qualquer um pode saber o que está acontecendo lá. Então, é um critério também a levar. É mais célere e, com relação ao valor, é sempre uma discussão muito grande. O que é primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vou falar para vocês que quando tem um bom desenho de solução de disputas, você vai conseguir fazer da arbitragem a solução com maior custo-eficiência. Para ter uma boa experiência em arbitragem, é importante conhecer, saber o que é, ter muita atenção na nomeação dos árbitros. Falam alguns, e a minha sócia também, que a arbitragem é tão bom quanto os árbitros que as partes escolhem. E eu gostaria de acrescentar também que é muito importante prestar atenção a uma câmara de alta qualidade. É fundamental saber que a Câmara compartilha os estándares internacionais, como, por exemplo, as Eurocâmaras, em matéria de arbitragem, em matérias éticas, de árbitros e de procedimentos tanto presenciais quanto online, que vamos ver mais para frente. Falando um pouquinho da arbitragem, eu gostaria de apresentar para vocês a mediação comercial. A maioria das câmaras importantes no Brasil e também internacionalmente são câmaras de arbitragem e mediação, né? Que é a mediação? A mediação, em lugar de ser um processo heterocompositivo, como o caso do judiciário, da arbitragem, em que um terceiro vai resolver o problema, a disputa, a mediação é um diálogo diferente. A mediação é um método consensual, no qual as partes
vão dialogar e vão encontrar uma solução para o problema assistidas por um profissional que tem uma formação específica que vai ajudar eles a negociar. A negociar como? Como já vimos, baseado nos interesses primordiais de cada um. Para quê? Para que, se chegar em acordo, esse acordo que as partes vão chegar é um acordo que vai satisfazer os interesses primordiais de elas. E isso é muito importante, porque não é que nem no judiciário, na arbitragem, uma parte vai ganhar e outra parte vai perder. A solução não é binária na mediação. A solução é de ganha-ganha. Ela preserva relações comerciais. Se você tem, por exemplo, um fornecedor, que é um fornecedor, vamos falar assim, preferido, para não falar único, porque na parte de suprimento sabemos que não é recomendável ter um fornecedor único, mas na prática muitas vezes sucede que temos um fornecedor preferido. Talvez seja a mediação o método primeiro que você vai tentar quando surgir algum problema com ele, porque igual que em muitas outras matérias, você vai se encontrar 2 vezes com aquele parceiro comercial. Hoje, por causa da globalização, todos vamos nos encontrar mais de uma vez com nossos parceiros profissionais e comerciais. E como a mediação permite uma solução em que todos ganham, e o acordo tem uma legitimidade altíssima para as partes, então você pode resolver sim uma disputa sem ninguém ficar magoado. Passo para comparar a mediação com a conciliação. Eu não vou entrar muito na conciliação, porque é mais um procedimento que os tribunais estão levando a cabo, mas a conciliação, só para não ter dúvida, se não confundir, é um procedimento similar ao de mediação. O conciliador não necessariamente tem um treinamento tão profundo e técnico que nem o mediador, e a conciliação é para aqueles conflitos que são ocasionais. Alguém bateu seu carro, então vamos para uma conciliação para negociar a indenização, os valores, os danos causados. Você não vai ver mais essa pessoa. A mediação é já para relações de longo prazo, duradouras ou repetitivas, entre outros critérios que vamos falar. Tem também a negociação. A Cristiana falou um pouquinho sobre o que é a negociação. Poderíamos ficar a tarde toda falando negociação, que é matéria mais de um curso especializado, que aliás, temos dado internacionalmente, que tem dado muitos resultados, mas basicamente a negociação o que faz é ser o primeiro passo, muitas vezes, para tentar chegar a um acordo entre os altos níveis das empresas que estão com um problema, para tentar evitar qualquer outro procedimento, já negociando, mas entendendo assim, a negociação moderna, a negociação baseada em interesses, aquela que vem da escola de Harvard, não é uma luta de poderes. É um encontro de interesses também para que as partes saiam satisfeitas e continuem fazendo negócios. As partes, numa negociação moderna, não são duras uma com outra. São gentis com uma com outra e são duras com o problema, porque o problema é das duas, ou de todas aquelas que participem, tá? Tem também uma figura muito interessante que vai crescer muito, está crescendo e vai crescer ainda mais no futuro, que são os dispute boards. Nasceram nos contratos de construção e consistem em ter uma sorte de comitê permanente de expertos, engenheiros, advogados, enfim, uma mistura, que conhecem da obra ou daquele contrato de longa duração desde seu início, que visitam, que observam e que entendem tudo o que está acontecendo lá. Para quê? Para que no momento surgir uma disputa, eles não tenham que ouvir a história toda. Eles possam ou emitir uma decisão vinculante, segundo
segundo as competências que foram dadas para eles, ou bem fazer uma sugestão. E, finalmente, estão aqueles ODRs lá. O que é isso? Bom, todos os métodos alternativos de solução de disputas, alternativos aos tribunais, chamam de ADR, em inglês, Alternative Dispute Resolution. Os ODR não são outra coisa que esses mesmos ADRs, mas online. Online Dispute Resolution. Então, vejam o leque que existe e o trabalho que vocês têm que ter ou pedir para alguém fazer, pensar em como administrar todos os métodos para ter uma boa experiência. Os métodos são excelentes, as experiências são ruins porque as partes utilizam o método para um conflito para o qual não é adequado. Todo o truque está no desenho, tá? Os métodos são provados internacionalmente e são todos bons, tá? Então, continuando com essa ideia, o que é o DSD? O que é o desenho de sistemas de solução de disputas? É a organização técnica e planejada de procedimentos e recursos para elaborar sistemas para prevenir, para gerenciar e resolver disputas, de acordo com com as necessidades daquele cliente, porque é customizado, e o cliente pode ser empresas ou pessoas. O desenho pode ser preventivo ou reativo. Preventivo antes de que o conflito aconteça. E o que isso significa? Então, prevenção é conhecimento. Você tem que identificar tanto, fortaleza é uma palavra em espanhol, desculpa, mas suas forças, suas fraquezas, né? Tem que ter uma matriz de risco que você consiga revisar o tempo todo, porque ela é dinâmica. Tem que ter adequações no seu provisionamento. Também tem que revisar ele constantemente. Tem que entender quais são os custos financeiros e até emocionais dos conflitos, para saber se você vai deixar eles estourar, escalar, ou vai tentar prevenir ou resolver eles tempranamente. Tem que descobrir quais são os conflitos latentes, porque são uma das piores liabilities, não, que existem dentro das empresas. Tem que conhecer quantas outras áreas sabem do que o jurídico faz e quais são os assuntos chaves. Tudo isso é prevenção. E tem que trabalhar em que os jurídicos internos tenham aceitação e sejam engajados oportunamente pelas áreas. Quando você vai procurar soluções, utilize a árvore da decisão. Utilize um mecanismo que permita você adiantar as consequências das suas decisões, enquanto prevenção de disputas, para que a solução não seja pior que o problema, sino melhor que o problema. E, finalmente, ajuste os KPIs internos da empresa, Key Performance Indexes, em que se mide, né, a eficiência daquela empresa, ajuste eles para não ser fonte de conflito interno ou externo. Um assunto que acontece muito dentro das empresas. Dentro da prevenção, veja como a tecnologia pode ser aplicada. Quais são um dos problemas mais comuns? A administração da informação no jurídico. Cadê os contratos, os documentos, o histórico das negociações? Como administra os processos judiciais que estão em andamento? Soluções. A tecnologia entrega soluções de automação e gestão de documentos. Aqui vocês podem apreciar vários dos players de tecnologia nesse sentido que existem no Brasil. Outro assunto. Existe dificuldade para determinar o tamanho e a importância dos riscos do provisionamento. Será que eu estou provisionando os riscos certos? Eu estou bem? Eu não estou bem? Então, vai precisar de um analytics, de uma jurimetria, para saber se talvez essa provisão que você tem, você pode tentar tirar ela através de uma negociação ou de uma mediação. Mas primeiro tem que ter certeza que aquele problema é negociável ou é adequado para uma mediação. E deixar o balanço mais leve, né? Qual outro problema? Os conflitos chegam no jurídico muitas vezes sem ter tido a chance de preveni-los. Existem hoje tecnologias de monitoramento e extração de dados públicos.
Aí tem alguns fornecedores também. Então, veja como a tecnologia pode ajudar a prevenir disputas, né? E o mais importante, desconhecimento por parte das áreas técnicas da importância de algumas tendências. Tendências em compliance, em governança corporativa, em comunicação efetiva, em técnicas de negociação, né? E para isso, nada melhor do que treinamentos direcionados. Tudo isso é labor de prevenção e parte do desenho em esse caso. E, finalmente, ou em segundo lugar, tem o desenho reativo. Por quê? Porque uma vez que os conflitos viram processos judiciais, né, ou até arbitrais, se você não tem um bom desenho, eles viram um alto custo que nem sempre está condizente com o orçamento da empresa. Não estava previsto. Advogados externos, custos do judiciário ou arbitragem da mediação, opinião de especialistas, outras despesas, um recurso humano dentro da empresa permanentemente dedicado a isso também, né? Afeta e afeia, né, os estados financeiros da empresa. Entravam operações de aquisição, de compra, de fusão. Por quê? Logicamente, quando eu vou fazer minha due diligence, eu vou encontrar que tem esse problema muito grande, né? Que não foi prevenido, que talvez não está sendo administrado da forma que eu estimaria, né? Tem custos reputacionais de imagem e prejudicam os esforços do marketing das empresas e de user experience. Porque se a empresa tem uma reputação ruim por esse conflito, nada adianta vocês terem um marketing maravilhoso. Alguém vai fazer algum comentário cruel e vai derrubar esse marketing tão bom que a empresa montou. E resolva com eficiência, lógico, considerando todos os fatores relativos ao conflito para decidir, né? Quais são os métodos de solução de disputas que existem, que já definimos, em qual ordem eu deveria utilizar se utilizo mais de um. A cláusula escalonada, eu vou ter negociação primeiro, mediação depois, e se tudo não dá certo, vou para uma arbitragem? Perfeito, porque quando as partes chegarem na arbitragem, elas vão saber que elas tentaram outras etapas, que são mais rápidas, talvez, que são consensuais, e aquele arbitragem vai ganhar legitimidade como a única forma para resolver aquela disputa, né? Saiba quem são os fornecedores dessas formas, quem são as câmaras, o que oferecem, qual é o diferencial de cada uma, quais são as plataformas online, quais são os típicos critérios que se utilizam quando a gente vai montar um desenho customizado, quanto tempo tem nosso cliente, quais são os custos do conflito, direitos e indiretos para ele, quais são as pessoas envolvidas, que tipo de conflito? É um conflito interno? Um conflito de sucessão numa empresa familiar? É um conflito externo? Com que frequência acontece aquele problema? Quais são os resultados que o cliente espera? O que o meu cliente espera? Não o que eu vou dar-lhe porque isso é o produto de prateleira. O que o meu cliente quer ouvir, né? Quais são as melhores alternativas a um acordo negociado? Se não funciona uma negociação, uma mediação, que alternativas queiram nesse caso, ou nesse tipo de caso, né? Quais são os riscos das decisões que tomem terceiros por mim? Autoridade, ou se eu vou direto para o judiciário, por exemplo? Que efeitos tem o conflito no meu relacionamento comercial com esse parceiro? Todos os critérios importantes a considerar. E como falamos no começo, existe um método multiportas. Todos os métodos são bons. Importante é só saber quais utilizarem, né? Eles vão trazer eficiência para o mercado jurídico e vão ressignificar a labor, o papel dos jurídicos, porque eles vão virar parceiros da experiência do cliente dentro das empresas, sempre que forem bem utilizados. E facilita o acesso à justiça, né? Um dos ODS das Nações Unidas, que é o número 16, indica que tem paz, justiça e instituições eficazes. Então, temos um caminho muito lindo e muito interessante pela frente, com muita ajuda tecnológica também, né? Vejam também quão é importante
entender quanto vou demorar e quanto dinheiro tenho que investir em cada uma das formas de resolução de conflitos. Tem vezes que é muito importante investir bastante em árbitros com conhecimentos profundos, em uma jurisprudência que seja importante, e outras vezes o que eu quero é rapidez, simplesmente, né? E entender também que nesse sistema multiportas, dependendo do sistema, as partes vão ter maior controle ou menor controle, e um terceiro, seriam os árbitros e os juízes, vão ter maior ou menor influência. São também outros critérios para o desenho. E aqui eu vou passar a palavra para a Cristiana, que vai nos falar do ODR para terminar a apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Bom, o Online Dispute Resolution. Como que vai ser a utilização de tecnologia na resolução de conflitos? E isso a gente já vê com a pandemia, né? Hoje no Brasil nós já temos 2/3 da população que acessa a internet. E até 2025, estima-se que 80% dos brasileiros já vão ter acesso à internet. Isso com o tamanho do nosso país, extensão continental, mas isso a gente já verifica hoje que a arbitragem, a mediação, por conta das restrições da pandemia, já migraram para este ambiente. Pode passar. Segundo Daniel Rainey, ODR, em sentido amplo, é a aplicação inteligente de tecnologia da informação e comunicação em qualquer processo de resolução de conflitos. Há quem entenda que seria uma terceira parte, por às vezes utilizar inteligência artificial e ter que lidar com essa inteligência artificial. Mas para esse professor americano, ele traz que a utilização desses métodos com a tecnologia. E a gente precisa também de alguns cuidados ao utilizar o ODR com relação à segurança e proteção de dados, certamente. Vejam que empresas já utilizam esse desenho de solução de disputas que a Carmen muito bem mencionou, com o uso de tecnologia. Eu trago para vocês aqui um exemplo, que é o Mercado Livre, que atingiu 98,9% de desjudicialização na resolução de conflitos. E aqui eu trago um exemplo do Mercado Livre, que ele fez um desenho próprio para o mercado dele, que se chama Meli Resolve, que é um user experience legal. Ele praticamente transformou o jurídico no user experience, né? A Carmen estava mencionando, né? Quanto custa um cliente que tem um problema e que é detrator da imagem da empresa? Então, você vai lá e contrata uma estratégia maravilhosa de marketing, por exemplo, contrata a Gisele Bündchen para uma propaganda maravilhosa e seu cliente vai ali e denigra a imagem por conta de uma experiência ruim com um produto. Então, esta empresa, por exemplo, viu que valia muito a pena investir num DSD utilizando plataformas online e fez uma compra garantida, que é uma plataforma interna que garante a compra, utilizou o consumidor.gov, que é uma plataforma do governo, fez também uma negociação assistida, que é o Action, né, que é internamente essa negociação com técnicas de negociação, e utilizou as Law Techs, Legal Techs para mediação online e negociação online. E com isso, eles conquistaram esse 98,9% de desjudicialização. Ou seja, antes de ir para o judiciário, eles já tinham clientes satisfeitos fazendo novas aquisições dentro das suas plataformas. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês é o Itaú, que recebeu um prêmio Conciliar é Legal no CNJ, utilizando plataformas de mediação online nesse projeto chamado Caminho para o Resgate Financeiro de Empresas e Créditos através da mediação online. Isso foi antes da pandemia. Eles fizeram mediações com pequenas empresas que sempre tiveram uma relação com o banco, mas estavam passando por dificuldades financeiras e fizeram uma mediação com várias empresas. Foram 1.066 casos, desses 1.066, 612 foram encerrados com resultado positivo de acordo, tudo online, isso antes da pandemia. Pode passar? E essas vantagens desses sistemas de resolução de disputas com o online são excepcionais.
trazem redução de custo, eficiência, economia, benefícios de segunda ordem. Teve até uma apresentação do próprio Mercado Livre que trouxe que eles economizaram 7,8 mil toneladas de carbono, créditos de carbono, gente. Ou seja, benefícios de segunda ordem, inclusive com deslocamento, né? Tem os deslocamentos para fazer sessões no tribunal, no STJ, STF. Quanto que a gente está economizando nessa pandemia não tendo esses deslocamentos? Eficiência, celeridade, acessibilidade, comodidade, ou seja, você resolve conflitos aonde você quiser, traz uma experiência para o teu cliente, para o teu fornecedor, que resolve mais tranquilamente, assim como ele presta bem serviços, ele também resolve bem seus conflitos. E a segurança de sistema, que é um sistema todo aferido, e ainda também a segurança de distanciamento social tão necessária nesse tempo que a gente vivencia, né? E aqui eu trago uma palavra final do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que foi um procurador do Estado, que ele trazia para nós a importância dos meios consensuais, desse diálogo, de observar interesses em prol da democracia. Por quê? Porque a importância dos métodos consensuais para a democracia, porque a participação e a consensualidade, elas são decisivas para as democracias contemporâneas, pois elas contribuem para aprimorar, número 1, a governabilidade, a eficiência, propiciam mais freios contra o abuso, a efetiva legalidade, garantem a atenção a todos os interesses. A gente só encontra a efetiva justiça se a gente tem os interesses observados, escutados e garantidos. Proporcionam decisão mais sábia e prudente, a efetiva legitimidade. Se a decisão parte das partes, elas participam do resultado final, ela é melhor cumprida. Desenvolve a responsabilidade das pessoas, o civismo. As pessoas participam dessa comunicação e tornam os comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos. A efetiva ordem. Vejo a importância de se observar esses métodos consensuais para encontrar soluções eficientes também para as empresas nesses tempos tão desafiadores que nós vivenciamos. Obrigada. Bom, Cristiana, é isso. Muito obrigado. Vamos deixar um pouquinho aqui isso para as pessoas, se quiserem nos contactarem, e estamos abertos para perguntas, Renato. Carmen, muito obrigado a você e a Cristiana por compartilharem conosco essa experiência fantástica da DSD-2B. Eu vou agora passar a palavra à minha colega, a doutora Cláudia Berman, que é nossa vice-presidente da CAI, além também de ser a diretora da Câmara Alemã, e eu não sei no começo, mas tem a nossa representante da Baviera aqui no estado de São Paulo também. Cláudia, a palavra é sua para coordenar os debates. Muito obrigado. Obrigada, Renata. Cristiana, Carmen, ótima apresentação, muitíssimo obrigada. Isso mostra o nosso tema, que hoje em dia os departamentos jurídicos, de um lado, passa de um mero consultor na área do direito. Eles viram business units que entram no negócio, tem que contribuir para o negócio das empresas, e, por outro lado, os advogados, não é mais a questão só de você ter o direito, é mais uma questão também de decidir qual é a maneira ideal para o cliente resolver certos problemas. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, quando, na visão de vocês, a arbitragem é o método ideal? Então, veja, Cláudia, a arbitragem é fundamental, Pacela, quando estamos falando de empresas com serviços que atuam no mercado muito específico. Quando você tem, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola em disputa,
você precisa de pessoas decidindo sua disputa que conheça muito bem sobre o assunto em particular, tanto no direito, mas também na parte técnica de conhecimentos, e você quer que o procedimento seja, por exemplo, confidencial, a arbitragem é a melhor forma. Não tem outro método que vai satisfazer melhor os interesses das partes. Mas vamos falar uma coisa um pouquinho mais com os pés no chão, que é a fórmula da Coca-Cola. Eu gostaria de contar de um assunto que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos. E o famoso caso da soja verde, que com certeza Renato e a Cláudia conhecem, a Cristiana conhece de todas as formas. Qual que foi esse assunto? No começo dos anos 2000, veja, o mercado da soja estava muito, muito aquecido. Então, o Brasil estava produzindo muita soja e exportando. Tinha muitos traders comprando. A forma de comprar era futuro, por isso que chamava soja verde. Porque os traders compravam, pagavam para o agricultor brasileiro e ele, com isso, financiava, o cultivo e finalmente mandava a soja, exportava para aquele trader no preço, que já tinha sido pago. Perfeito, até aí tudo bem, só que o mercado da soja teve uma subida, e aí chegou um agricultor que ele achou que o melhor era revisitar o contrato e reinterpretar ele, porque tinha mudado as condições econômicas. Quando chegou o momento de mandar o produto, eles começaram a negociar o preço de novo através do judiciário. Eles entraram com uma ação. Caiu no colo de um tribunal que não conhecia muito bem o mercado do agro e que decidiu se revisitar o contrato e ajustar o valor. E o mercado global da soja para o Brasil caiu. Por quê? Porque os traders não queriam mais fazer negócios com os brasileiros que estavam tentando aumentar um valor que estava negociado antes, pago com antecipação. Demorou 4 anos sem ser revertida essa decisão. 4 anos que o mercado da soja sofreu no Brasil. Não porque o juiz seja uma pessoa que não tenha o conhecimento para resolver. Juridicamente, era uma saída. Mas é um juiz que talvez é um juiz, sei lá, do Nordeste do Brasil, e com todo respeito falo que tem que ver tudo. Ele não tinha o conhecimento dos impactos que aquela decisão ia causar no mercado do agro. Um árbitro especializado, ele tem. Então, essa é a relevância fundamental de contar com árbitros especializados, com conhecimento, e também no procedimento confidencial que não teria afetado os demais players do agro. Legal, obrigada. Talvez já para complementar, porque se fala muito da arbitragem como uma alternativa de resolver disputas para ter menos custo, ser mais rápido, mas a gente verifica que, em muitos casos, o processo demora mais e pelo mesmo valor de um processo ou até mais caro que um processo judicial. Quais as suas dicas de tornar a arbitragem menos custoso e mais acessível para todos? Posso? Bom, uma ótima pergunta. Realmente, o desenho de sistemas de solução de disputas é muito importante nisso. Por exemplo, a escolha de câmaras compatíveis com os custos do caso que você tem, Não adianta a gente escolher uma câmara com custos altos se a gente tem um contrato mais simples. Então, a gente verificar se a câmara ou plataforma é compatível com os custos daquele procedimento. Se aquele tipo de demanda em tal contrato requer uma arbitragem mais complexa, ou seja, se podemos adotar procedimentos mais expeditos, ou não. E muito importante, a escolha do árbitro.
o momento de escolha do árbitro é crucial para a arbitragem, para o sucesso da arbitragem. Escolher árbitros afeitos à matéria em disputa. Porque aí sim, esses árbitros afeitos com matéria em disputa, se vocês escolherem muito bem esses árbitros, faz com que ele direcione as provas de uma forma mais eficiente. Então, observar no desenho o tipo de contrato, o tipo de conflito que vocês têm e, na hora, no momento da arbitragem, escolher muito estrategicamente esses decisores que vão compor o tribunal arbitral. Acho que essas são algumas dicas que eu posso passar. Muito bem, obrigada. Existe também uma disposição do IBA que tem algumas recomendações que eu também gostaria de mencionar, que faz com que vocês reduzam um pouco os custos. Então, vocês podem também observar nessas regras da IBA algumas dicas de como reduzir custos também. Essas dicas que eu deixo. Perfeito. Não posso deixar nesse momento de recomendar a vocês de dar uma olhada no site da CAI, verificar a nossa tabela de custos. A gente vai colocar daqui a pouco o link para o site da CAI, para vocês terem mais informações. A próxima pergunta é sobre o aspecto de quais os passos para um DSD preventivo. Olha, não tem uma receita de bolo, Cláudia. O DSD tem sucesso quando ele é customizado. Um desenho de sistemas de prevenção e solução de disputas tem que ser para aquela empresa, com os problemas daquela empresa, as pessoas que dirigem aquela empresa. Não tem uma receita de bolo, mas eu sim posso falar uma coisa que bate todas as vezes. É necessário conhecimento, é necessário treinar as pessoas que tomam as decisões dentro da empresa para elas estar com o conhecimento mais atualizado em relação com o que elas fazem, de onde pode aparecer um problema. Nesse sentido, e se quiséssemos falar em passos, o primeiro passo é a gente conhecer essa empresa, entender o que eles fazem, mapear os riscos, embora eles não tenham acontecido os possíveis riscos, parece que são riscos, né? E daí concluir quais são os treinamentos, aquele conhecimento que eles mais precisam. Alguém também aqui no chat, eu vi, falou sobre a ombudsperson. É fundamental. A gente não incluiu, porque isso até faz parte de algumas palestras separadas, né, que a gente está preparando, mas o ombudsperson é, sim, um fator muito importante nas grandes empresas para prevenir disputas, mas eu quero ressaltar que a labor da ombudsperson só funciona quando ela realmente tem autonomia e tem o respeito de quem se dirige na empresa. De outro jeito, aquilo não funciona. Legal. Eu acho que a segunda parte do comentário, ou pergunta do Antônio Carlos, se refere que ele também está verificando que a mediação ganha espaço em relação à arbitragem, também por conta de custos e demora do procedimento. Eu acho que talvez isso seja um lado, porque como vocês apresentaram, o objetivo é outro, talvez, ou não é 100% alinhado, que a mediação é também para ter uma resolução super amigável, de continuar com as relações comerciais. Qual é o posicionamento de vocês a respeito disso? Cris, você quer falar? Então, a mediação é muito interessante porque ela alinha interesses. Então, não necessariamente pode ser interessante fazer um acordo, mas só de você alinhar a comunicação, isso já representa um grande benefício. A mediação é perfeita para as relações duradouras. Então, aquele teu player, fornecedor, que você precisa dele. Então, supondo, o que adianta você ter uma arbitragem, por exemplo, de
uma empresa que, suponhamos, faça turbina de aviões, e ela está em discussão sobre quebra de uma relação contratual com uma empresa que faz, por exemplo, a revisão dessas turbinas. Só que só existe no Brasil aquela empresa que faz a revisão das turbinas. Você pode ir lá na arbitragem, ganhar a disputa, mas se você depende daquela empresa e só ela presta aquele tipo de serviço, por que não tentar? Seu interesse maior é que ela resolva aquele tipo de conflito e que continue prestando serviços para você de uma forma eficiente. Então, por que não, tendo uma relação que é necessária e duradoura, ir para uma mediação? A gente vê muito em arbitragens que, no decorrer de uma arbitragem, as partes acabam fazendo acordos. E tem uns custos bem altos, né? Porque você já acaba antecipando os honorários dos árbitros e, no decorrer de uma arbitragem, acaba fazendo a mediação ou uma negociação. Então, por que não tentar a mediação? Nesses casos em que você tem essa relação duradoura, que uma relação de dependência e um interesse forte por trás desse conflito, é interessantíssima a mediação. Então, acho que é nesse ponto que eu gostaria de destacar. Eu gostaria de complementar o que estava falando Cristiana, no sentido que trata-se de métodos muito diferentes, tá? Eu já destaquei as diferenças. Então, a arbitragem não tem os mesmos objetivos nem resultados do que a mediação. Você até pode combinar, tem muitos regulamentos de arbitragem que permitem suspender o procedimento arbitral para ir para uma mediação e logo voltar se a mediação não termina num acordo, tá? E aí você pode continuar aquele processo. Mas eu gostaria de voltar a insistir em que a mediação tem todas essas características que a Cristiana falou, sendo um método diferente. E a arbitragem, o que ela oferece, é um procedimento heterocompositivo da melhor qualidade, com árbitros que conhecem a matéria muito, muito bem e que vão ter uma decisão criteriosa com relação ao assunto, tá? E que, além de tudo, vai ser confidencial, cuidando da reputação das partes. Então, são coisas diferentes. O que tem acontecido, e eu queria mencionar também isso, é verdade que a mediação é mais barata que a arbitragem. Olha, eu sou mediadora e também estou em lista de árbitros, então não estou defendendo um método mais do que o outro. Mas muitas vezes a arbitragem ele parece mais caro em relação com o problema porque as partes não souberam se informar sobre quanto custava uma arbitragem. Renato apresentou bem no comecinho, né, a tabela até com os honorários. Por quê? Porque você vai falando, não funciona, porque olha, é carérrimo. No momento em que você está redigindo aquela famosa cláusula da meia-noite de resolução de disputas, né, chama assim porque o pessoal está cansado, quando já negociou todos os términos que são do fundo do negócio, e aí, como que a gente vai resolver? Bota arbitragem. Tá bom, vou botar arbitragem. Qual câmera? Não sei. Serocâmeras? Pode ser? Pode? Pode. Que bom, porque eu sou alemão, então, se da Europa soa bem. Só que ninguém entrou a pensar qual é, no worst case scenario, o montante daquele conflito. Se o montante daquele conflito é igual ou menor que os honorários que a Câmara cobra, naturalmente você vai ter uma péssima experiência na arbitragem. Agora, se o montante pode ser maior, você não vai querer economizar em utilizar a melhor Câmara e os melhores árbitros. Embora você tenha uma cláusula escalonada, que em muitos contratos, em muitos negócios, eu pessoalmente recomendo. Mas veja como são coisas diferentes. A experiência nos métodos é isso, justamente. Também falam assim da mediação. A mediação não funciona. Como que não funciona? Não, porque a parte não quis vir para a mediação. A mediação ainda não começou. Como você sabe se funcionou? É o mesmo problema, né? E não entender em que consiste o método. Tudo bem. Só para complementar essa questão entre mediação e arbitragem,
Na arbitragem, eu ganho uma sentença, eu posso executar essa sentença. Pode. Como é que fica na mediação? A mediação, a doutrina da mediação fala que a mediação é bem sucedida, embora as partes não chegarem a um acordo. Por quê? Porque ela entrega muitas informações e alinha interesses, tá? Mas, quando as partes chegam a um acordo, que é o que todo mundo quer, esse acordo é homologado num tribunal de justiça e adquire força executiva. E não só isso, Cláudia. Hoje, assim como existe a Convenção da Haia de reconhecimento das resoluções judiciais, e existe a Convenção de Nova York, em matéria de arbitragem, de reconhecimento dos laudos arbitrais internacionalmente, hoje existe, há um ano, a Convenção de Singapura, que facilita o reconhecimento e a execução daqueles acordos de mediação que foram homologados. Então, hoje, você pode fazer executar um acordo homologado de mediação em um país membro da Convenção de Singapura. Então, não só internamente pode executar, também externamente. Então, tem total Isso segurança. também é importante no desenho do tipo e da resolução de conflito, que é após um acordo, eu ainda preciso prever certas formalidades para realmente poder desfrutar desses benefícios, né? Faz parte do desenho. E veja, Cláudia, eu já fui advogada interna dirigindo jurídicos, e eu sei como é o dia a dia de um jurídico. Também trabalhei em escritório de advocacia e também sei como é o conselho e como os advogados tentam fazer seu melhor. O problema é que nenhum nem outro pode ter um olhar de desenho, porque eles estão fazendo o seu trabalho do dia a dia. Então, por isso que a gente pensou que era necessário um serviço de desenho, justamente, para a prevenção e solução da mão dos escritórios, da mão do jurídico das empresas e até muitas vezes do CFO, que agradece muito quando as provisões caem. Eu acho que esse método, só rapidinho, para complementar, é muito importante para as nossas câmaras, as nossas empresas europeias, porque eles conhecem mediação, eles conhecem arbitragem. Tudo bem, os tribunais mudam, mas eles não conhecem necessariamente o sistema judicial do Brasil. É um sistema às vezes parece de outro planeta, mas então esse também é um argumento de sempre pensar nesses métodos alternativos quando são empresas europeias para se sentir também confortável na resolução e não se encontrar num ambiente completamente desconhecido. Exatamente. A forma em que você resolve disputas incide diretamente na confiança dos mercados desse lugar. E tudo que nós queremos é construir uma confiança que permita nos desenvolver, né? Cristiana, você tinha ainda um comentário? Desculpa, não queria te cortar. Imagina, só complementando isso que a Carmen estava colocando, e muitas das plataformas que a gente verifica, elas não são customizáveis. Então, ter pessoas que ajudem o jurídico da empresa na avaliação, na customização para as necessidades do que essas empresas necessitam é fantástico também. E eu vi aqui também uma pergunta do Antônio Carlos Teixeira, se a mediação vai crescer ainda mundialmente. Certamente, essa convenção citada pela Carmen, ela, na verdade, surgiu em agosto do ano passado, né? Ela entrou em vigor agora, em setembro deste ano. O Brasil não é signatário ainda, mas possivelmente em breve será. E certamente vai fazer com que a mediação seja ainda mais utilizada mundialmente, principalmente porque estamos vivenciando um momento muito necessário na economia mundial, desses métodos mais adequados de resolução de conflitos para trazer soluções para a nossa economia. Então, certamente, Antônio Carlos, vai crescer muito a mediação, sim. Legal.
Nesse momento não temos outras perguntas. Se alguém ainda tiver uma pergunta, que agora é a chance. Se não tiver mais perguntas, eu gostaria de pedir para a gente fazer uma rodada de fechamento, para cada um poder falar o que acha e considera mais importante nesse aspecto das alternativas, dos métodos de resolução de disputa nesses tempos de hoje, que envolvem o uso da tecnologia. Então, se vocês quiserem começar, Cristiana e Carmen. Claro. Cris? Obrigada. Bom, eu deixo para vocês uma palavra, um convite a serem criativos, a pensarem com sustentabilidade, que acesso à justiça pode ter essas diferentes formas e que a gente tem sim ferramentas que podem nos ajudar nesse momento de crise a melhorar a economia, a melhorar as relações com os nossos fornecedores e clientes. Então, aproveitem e utilizem. A gente está aqui à disposição para ajudá-los. Carmen. Eu gostaria de fechar esse evento falando que temos uma oportunidade muito grande frente de nós. Nunca tivemos tanta clareza sobre o leque de possibilidades que existem para resolver e para prevenir disputas. E nunca tivemos tanta tecnologia. Então, utilizar isso de maneira de encontrar, eu falo assim, encontrar uma forma em que todos os players se sintam ouvidos e sintam que, de um jeito ou de outro, ele consegue fazer negócios num lugar sem ter todos aqueles obstáculos ou tendo possibilidades tanto técnicas, tecnológicas, quanto profissionais para resolvê-los com agilidade, é o segredo para que nosso Brasil se desenvolva melhor. E, finalmente, uma consideração muito importante, que talvez pode ser matéria até de um webinar separado, considerações importantes que o desenho traz sempre com a cibersegurança e com a obediência da nova Lei de Proteção Geral de Dados. Muito obrigada. Antes do Renato encerrar, recebemos uma última pergunta, que é a percepção de que a mediação nos países do Common Law é mais desenvolvida do que nos países de Civil Law. Na opinião de vocês, a que isso se deve e como podemos mudar isso? Eu gostaria responder. Veja, eu não sei se é só uma coisa de países do Common Law. Não sei se é derivado do Common Law que a mediação esteja funcionando melhor. Alguns falam que a mediação começou na China. Tá? Por quê? Porque eles, na Ásia em geral, eles têm todo esse sistema de valores que eles chamam not to lose your face, que significa resolver o conflito dando uma saída honrosa para a outra parte, tá? Sem botar a pessoa no cantinho e humilhar ela, sabe? Falar, que você errou, você não sei o quê. Meio que, por gentileza, eu vou ignorar seu erro e eu vou preservar seu rosto, né? Então, vem muito daí. Agora, por que funciona mais em países do Common Law ou nos países, vamos falar assim, norte da Europa, enfim? Na minha opinião, existe um elemento cultural muito, muito forte. Temos problemas aqui que lá não existem. Embora hoje tudo seja por escrito ou até em blockchain, você sabe que se alguém fala para você, amanhã eu vou te mandar esse e-mail com informação, essa pessoa amanhã vai te mandar esse e-mail com informação. Me fala, Cláudia. É assim, aqui nos nossos países latino-americanos, significa tenho a intenção de te mandar a informação amanhã, mas
não necessariamente eu vou te mandar a informação amanhã. E aquilo não é má fé. É um assunto cultural. Mesmo acontece com a mediação, porque a mediação tem vários princípios leitores, mas tem um que domina absolutamente o processo, que é a boa-fé. E a boa-fé em sentido subjetivo e objetivo. Um dos maiores desafios que enfrentam as mediações desprevenidas e mal preparadas é a confidencialidade. Por quê? Porque, naturalmente, eu não vou conseguir que as partes se abram numa mediação se eu não tenho um compromisso de mediação com uma excelente cláusula de confidencialidade, amarrando não só o mediador, mas também as partes, para elas não utilizarem isso no processo judicial. Aquilo aconteceu no Brasil, mas cada vez menos está acontecendo, porque os juízes agora conhecem muito de mediação. E é muito mal visto abusar de uma informação confidencial de uma mediação para mostrar nos tribunais. Não aceito mais. Então, são aqueles jeitinhos, se você quiser, que fazem, e as pessoas acham também, e eu quero acabar, eu não quero me estender, mas é tão boa a sua pergunta, ou a pergunta que fizeram aqui no fórum, que é assim, muitas vezes o maior obstáculo para a divulgação e a promoção na mediação somos nós, os advogados, que ficamos achando que se o cliente vai para uma mediação, em lugar de ir para o processo judicial ou continuar na arbitragem, eu não vou ganhar meus honorários. Tem um artigo no Código de Ética da OAB, o artigo 48, que proíbe reduzir os honorários do advogado se o cliente conseguir uma solução por vias consensuais. Então, o honorário do advogado está garantido. Tem esse medo da mudança, medo de parecer débil frente do seu cliente. Em lugar de, vamos sair para um processo judicial e vamos vencer, você vai ver, o cara vai ficar péssimo. Nossa, vamos para um diálogo. O cliente fala, nossa, meu advogado ficou um pouquinho estranho, né? Não vou confiar mais em esse, eu quero aquele agressivo que eu tinha antes. Parece que fosse uma coisa um pouquinho de pouco caráter, e é tudo o contrário, porque as partes têm umas confrontações tão impressionantes que elas acabam por entender o que causou conflito. Numa mediação, as partes se responsabilizam pelo conflito que elas causaram e não endossam para um terceiro, como fazem as crianças quando brigam e falam, mamãe, ele bateu em mim. Que está sucedendo com a má utilização do judiciário na América Latina, não só no Brasil. Legal. Talvez, Cristiana, eu posso passar... temos mais uma pergunta para você, do Antônio Carlos, que ele verificou a importância de entrevistas pessoais presenciais no projeto de desenho de sistemas para mapear melhor alguns aspectos dos conflitos. E o fato de agora a entrevista ser através de videoconferência, por causa da pandemia, se isso traria um certo desconforto para o funcionário em razão da confidencialidade. Boa pergunta. Vejam, com a pandemia e praticamente todas as nossas relações migrando para o ODR, é um desafio essa questão da confidencialidade, da segurança, da proteção dos dados. Como a Carmen bem destacou, é muito importante nós, profissionais, nos assegurarmos de uma certa forma com boas práticas e com compromissos, né? Até onde nós vamos com a nossa responsabilidade com as ferramentas. Nisso, por exemplo, o ICA, que é uma entidade de câmaras, que agrega câmaras de arbitragem pelo mundo inteiro, passou até algumas recomendações bem interessantes, que eu até aconselho vocês a observarem, depois a gente pode até compartilhar no chat essas observações. Mas eu acho que é importante nós profissionais, tanto quanto mediadores, árbitros ou até os designers, né, de resolução de disputas, ter num documento muito claro, transparente, quais são as regras de segurança das plataformas que a gente utiliza,
para que as partes participem dessa escolha, da segurança de que ela oferece e como vai ser assegurada a confidencialidade, que as partes têm que entrar em Wi-Fi seguro, que não pode acessar de qualquer computador num café, por exemplo. Então, tem algumas questões de segurança que a gente precisa observar. Mas também, com relação à questão presencial ou online, a gente viu que isso foi muito superado. As pessoas estão conseguindo trabalhar de forma remota, é um desafio, sim, é a nova tecnologia aí à disposição e a gente vai acolhendo da melhor forma. E é interessante essa questão trazida, porque a gente tem visto que o online tem trazido mais, por exemplo, para as mediações, os CEOs, né, as pessoas que trazem a efetiva decisão, participam melhor, porque facilita muito mais a agenda, né? Ficar mais compatível. Então, eu vejo que isso está muito superado, a gente tem conseguido trabalhar muito bem através do ambiente online, e aquilo que a Carmen também destacou, né, essas diferenças culturais também, né? É importante que o desenho de solução de preventivo e reativo envolva também o olhar dessa diferença cultural, né? Então, como é importante o DSD ser muito customizado para a realidade e para a necessidade de cada empresa. E uma coisa que eu também gostaria de complementar, que um bom desenho de solução de disputas, ele traz uma ressignificação do departamento jurídico das empresas, de um custo para um valor, contribui para esse user experience, para a experiência do usuário, ou seja, resolver conflitos tão bem como você presta serviço na sua empresa ou vende um produto. Então, o jurídico da empresa, trabalhando com bom desenho de solução de disputas, ele agrega um valor para a empresa que investe nisso. É isso. Obrigada. Fantástico. Obrigada. Com isso, eu gostaria de passar para a palavra final de encerramento para o Renato. Cláudia, muito obrigado, mas além de agradecer a você pela excelente moderação dos debates, queria agradecer especialmente as nossas palestrantes, que foram brilhantes, né? Que conseguiram tanto objetividade, profundidade e despertar o interesse, enfim, nessa nova prática, o desenho, ou essa estratégia de como avaliar melhor qual ferramenta ser aplicada, né? Eu fiquei contente porque ambas as exposições foram muito ricas em detalhes, mas também em aspectos culturais. Falamos da China, respondemos questões da Suécia com o Ombudsman, né? Passamos pelos Estados Unidos, questões de países anglo-saxões também. E, enfim, em nome da CAI, das Eurocâmaras, gostaria de agradecer a vocês duas, também reiterar os agradecimentos ao nosso público, que nos brindou com a presença essa tarde aqui em São Paulo, a quarta-feira, também especialmente ao Bruno Cossudi, coordenador jurídico da Câmara Alemã, ao Guilherme, que fez aqui todo o apoio técnico a esse evento. E, enfim, de novo, que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada. DZ2B é um nome de sucesso. Enfim, eu não quis fazer essa pergunta, mas já imagino qual que é o significado do nome, né? Mas quem tiver a curiosidade vai entrar em contato com vocês, nos endereços que vocês declinaram aqui, de modo que, para encerrar, então, eu desejo a todos uma excelente tarde e até a próxima ocasião. Fiquem todos em paz e com saúde, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, tchau. Boa tarde.